nossa escola de hoje, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 67. Nós leremos todo o Salmo, ele tem só 7 versículos. Salmo de número 67. Salmo 67 diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Que Deus abençoe o texto. Irmãos, aqui o salmista tem uma visão clara da razão, do motivo de Deus nos abençoar. E nos traz uma proposta das nossas orações pedindo a bênção de Deus. É que essa bênção se transforme numa forma de abençoar os outros, né? Quem teve essa visão clara foi Ana, mãe de Samuel, né? Porque Ana não tinha filhos e ela pediu a Deus que Deus lhe desse filhos, e Deus lhe deu um filho, Samuel, e ela disse que se o Senhor desse aquele filho que ela estava pedindo ao Senhor, ela iria devolvê-lo ao Senhor, consagrá-lo ao Senhor, né? Para servir o Senhor durante todos os dias da sua vida. E aí, depois que o menino foi desmamado, provavelmente por volta dos 5 anos de idade, Ana o levou ao templo e o deu ao sacerdote Eli para ser criado no templo. E ela disse assim: por esse menino orava eu, e agora eu quero trazê-lo como devolvido ao Senhor, né? Para servir o Senhor. A visão de que a bênção de Deus não é para nós mesmos, né? Se nós pensarmos na bênção de Deus só para a nossa vida, isso é uma forma egoística de pensar, né? Deus nos abençoa para a gente poder abençoar os outros, isso em todas as áreas da nossa vida, né? Todas as áreas, não apenas na questão de bênçãos financeiras, né? Ou de sustento, né? Mas sempre Deus nos abençoa para podermos abençoar os outros. Jesus contou a história daquele homem que os campos produziram em abundância, então foi uma bênção de Deus, só que ele resolveu usar a bênção só para si. E aí Jesus falou que ele era louco e que aquela noite ia pedir a alma dele, e o que ele tinha, né, não seria nem usado por ele, né? Então, porque a bênção de Deus sempre é para ser repartida, compartilhada. Tudo aquilo que Deus nos dá, o propósito de Deus é que isso abençoe a vida de outras pessoas, né? Em todas as áreas da nossa vida, né, o propósito é esse. Então, se Deus nos dá inteligência, é para a gente usar essa inteligência para abençoar a vida de outros. Se Deus nos dá recurso, é para ajudar os outros. Se Deus nos dá saúde, é para podermos ajudar os outros. Se Deus nos dá uma casa, é para que essa casa seja um lugar de receber os outros. Se Deus nos dá um carro, é para que a gente possa servir os outros. E assim vai por diante, né? Aí o salmista diz aqui: abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão. Então ele assume um compromisso, dizendo: ó, eu vou fazê-lo conhecido, Senhor, não apenas falando das suas bênçãos, né, que vem das suas bênçãos, mas também tornando essas bênçãos em motivo de abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Deus nos abençoe nessa manhã. Nós vamos orar, né, pedindo a graça do Senhor, e depois, logo em seguida a oração, nós vamos separar, né, para o estudo da lição. Tem algum motivo especial que eu vi aqui? Ali? Pelo meu lado, pelo meu filho separado, graças a Deus, assim, ontem foi aniversário dele, a irmã dele postou foto dele, assim, junto com a mãe dele, ela assim, já aceitou, então assim, só agradecer. Amém. Vamos louvar o Senhor. Mais motivo? Tem mais alguém que queria pedir? Não? Então, vamos lembrar dos irmãos da nossa igreja que estão, né, recuperando a saúde, né? Lembrar de Késia, né, dos mais idosos da igreja, nossa irmã Dona Carmélia,
Dona Carmélia não está passando bem. Vamos orar por ela. Até anteontem foi aniversário dela, né? Ou é hoje? Dona Carmélia? Não, dia 17. 17. Então vamos orar por ela, né? Para Deus abençoá-la. E vamos pedir que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida desses mais idosos, Dona Gui, Dona Carmélia, Seu Eliseu, né? Os irmãos mais idosos da nossa igreja, né? Dona Lina. Pastor, está tendo uma vida aí, meu vizinho, o senhor Jair, ele teve internado 30 e poucos dias, nesse transitado também, ontem ele passou mal. Foi para casa, mas ele passou mal de novo, levaram esse hospital, então o senhor Jair. Tá. Então vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma vez poder nos reunir aqui em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Queremos pedir, Senhor, que Tua Palavra venha falar ao nosso coração. Senhor, derrame sobre nós, ó Deus, Tua bênção, a Tua graça, o Teu sustento, ó Deus, e a direção do Senhor na nossa vida em todas as áreas, Pai. Ó Deus, todas as bênçãos que o Senhor nos dá, nós queremos, Senhor, usá-las também para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso é nosso compromisso diante do Senhor, ó Deus, não só reconhecer que as bênçãos vêm de Ti, mas também reconhecer o propósito delas na nossa vida. Queremos agora, Senhor, interceder pela vida desses irmãos que foram citados aqui, ó Deus, especialmente os mais idosos, Senhor, que nesse tempo agora que está mudando, Senhor, a temperatura, que o Senhor venha guardar a vida, Senhor, protegê-los, ó Deus, e livrá-los, ó Pai, das enfermidades, e restaurando também, Senhor, a saúde desses irmãos que estão enfermos e estão precisando, Senhor, da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, fala o nosso coração por meio da Tua Palavra, em cada classe, Senhor, que os professores e os alunos, Senhor, estejam sendo, ó Deus, iluminados pelo Teu Espírito, para compreender a Tua Palavra, Senhor, e crescer através dela, Pai. Te bendizemos, Senhor, te exaltamos por tudo, e oramos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém. Sim, amém. Quero só dar um aviso, 2 avisos, né? Então, na próxima sexta-feira, irmãos, nós teremos o primeiro papo de homem. Será lá no sítio. Será papo com feijoada, tá? Então, os homens aí já são convocados, né? Vamos avisar os outros, né? Nós vamos avisar a noite também, para a gente estar lá, né? Um papo bom, comida gostosa, né? E a gente junto, comunhão, né? Fortalecedora. E no dia 27, já tem um convite aí, será o Dia das Mulheres. Então, sexta-feira que vem dos homens, no outro sábado as mulheres, tá? Dia 27. E aí nós chamamos também todas as mulheres para participar. E será também lá no sítio, lá em casa, né? Então, tanto o dos homens como das mulheres, tá? Nós vamos avisar de novo. Vamos separar então para o estudo da lição. Eu quero convidar os irmãos adultos que estão aqui, que participarão comigo, para abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2. Nós leremos do primeiro verso até o verso de número 7. Apocalipse, capítulo de número 2, do primeiro verso até o verso de número 7. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor
que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos na primeira sessão do livro de Apocalipse, né? Vai até o capítulo 3, do primeiro capítulo até o capítulo 3. E aqui então, nessa primeira sessão, João vai escrever a carta de Jesus às igrejas. Então, ele escolheu 7 igrejas da Ásia Menor, para que essas igrejas representassem todas as igrejas em toda a face da terra, em todo o tempo. Então não era apenas para aquelas 7 igrejas, mas as igrejas foram tomadas como um exemplo para as outras igrejas, né? E em cada igreja nós temos, primeiro, saudação, nós temos repreensão, né, da igreja, temos elogios, repreensões e temos promessas em todas as igrejas. Algumas têm mais, outras, algumas igrejas só receberam repreensões, não tem elogio, né, mas em todas elas, quando junta as 7 igrejas e pega tudo que Jesus escreveu aqui, mandou escrever, as 7 igrejas, juntando, isso tudo é uma mensagem para a igreja em todo o tempo. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor, a mensagem escrita às 7 igrejas é direcionada à nossa igreja, hoje aqui, né? E a igreja em todo o tempo, durante todo o período em que existiu a igreja na face da terra e até a volta do Senhor Jesus. A carta a essa igreja, a primeira igreja que ele tomou aqui, foi a igreja de Éfeso. A razão de ser ela a primeira, irmãos, é porque a cidade de Éfeso era a segunda cidade do Império Romano. Só Roma era maior do que Éfeso. Éfeso era além de ser uma cidade da Ásia Menor, Éfeso era também uma colônia romana. E aí fazia parte do Império Romano. Então, para os irmãos terem uma noção do tamanho da cidade, como ela era segunda em população e segunda em tamanho, Éfeso tinha, na época em que João escreveu a carta, provavelmente perto de 500 mil habitantes. Era uma cidade grande, muito grande. E ali tinha uma igreja grande. A importância da cidade é que nessa cidade tinha um templo a uma deusa, Artemis, ou aqui no caso chamada de Diana dos Efésios, que era a deusa da fertilidade. Um templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, olha, tanto que a cidade era importante. Havia uma biblioteca enorme na cidade e havia um anfiteatro onde as pessoas se reuniam, que cabia 25 mil pessoas no anfiteatro. Tem ruínas do anfiteatro até hoje lá, né? E o anfiteatro era construído, não sei se os irmãos lembram disso, mas antigamente em algumas cidades tinha alguns anfiteatros que eram construídos no modelo dos romanos. Ele era construído aprofundando assim para dentro da terra e redondo, de maneira que lá no palco, quando a pessoa falava, todos ouviam, né? O som propagava para todos. Então imagina, era um estádio, né? Com 25 mil assentos ali. Existem as ruínas até hoje. A cidade também era importante por outro motivo. Era na cidade de Éfeso a principal cidade do culto ao imperador. Havia uma estátua enorme de Domiciano na cidade, o imperador romano, e ali era o centro da Bastilha, onde era propagado o culto ao imperador, e dali para as outras cidades, colônias romanas. Então, além de ser uma cidade idólatra, porque tinha um templo à deusa Artemis, ou a deusa Diana, ali também era o lugar do culto ao imperador. Então, muito idólatra a cidade. E a cidade também era uma cidade de um baixo nível moral, muito grande, né? A Artemis, a deusa Diana, ela era uma deusa que era cultuada também por meio de relacionamento sexual, como Afrodite, né? Então,
existia também a imagem da deusa. Era interessante porque era uma deusa que tinha vários seios, vários peitos, né? E que dizia que através desses peitos é que ela nutria os homens. Então, e aí levava os homens à sensualidade, à imoralidade e etc, né? E nessa cidade existia um grupo de cristãos chamados nicolaítas, ele vai referir aqui a pouco. E os nicolaítas ensinavam o seguinte, que você podia servir a Deus, mas que você poderia ter sua vida mundana normal. Então, eles ensinavam que podia comer carne que era sacrificada a ídolos, que podia ter relacionamento sexual antes de casamento. Então, são algumas coisas que podia adorar a Deus, mas também podia participar das festas pagãs que existiam lá na cidade. Então, os irmãos notem que a cidade, ela era uma cidade grande, populosa e ao mesmo tempo uma cidade voltada para a idolatria e imoralidade, né? A cidade de Éfeso. Uma outra coisa importante na cidade de Éfeso, além do misticismo e idolatria que existia, é que Éfeso teve uma igreja forte e pujante. Paulo visitou a igreja na segunda viagem missionária, ele passou. E na sua terceira viagem missionária, Paulo ficou na cidade 3 anos. E durante 3 anos, Paulo pregou o evangelho e deixou ali uma igreja forte. E uma marca do despertamento espiritual nessa igreja de Éfeso, lá na cidade de Éfeso, é que as pessoas se convertiam e eles deixavam o misticismo. Então Paulo conta na carta Lucas, né, que conta no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que as pessoas iam na frente confessando publicamente os seus pecados e arrependendo dos seus pecados, e quando se convertiam. E havia muitos mágicos na cidade. E aí Lucas conta que eles, convertendo, levaram os livros e queimaram os livros de mágica na praça pública. E Lucas dá até a soma de dinheiro que valiam esses livros, né? E eles foram lá e dispuseram a queimar os seus livros como uma demonstração da conversão e do temor ao Senhor. Mas também, juntamente com isso, no templo da deusa Diana havia umas moedinhas, uns nichos que faziam com a imagem da deusa. E isso foi um dos problemas que Paulo enfrentou lá na cidade de perseguição, né? Porque ao pregar o evangelho, eles estavam dizendo que não podiam mais adorar nem o imperador e nem a deusa. Então os cristãos eram perseguidos por quê? Primeiro, eles falavam contra a deusa, e segundo, eles falavam contra o culto ao imperador. E a cidade era o centro das duas coisas. Então pensa, quando Paulo estava falando sobre isso, um judeu, um cidadão lá que trabalhava com essas imagens da Diana, levantou um tumulto dizendo que Paulo estava falando contra a deusa. E aí Paulo foi perseguido, a igreja vivia perseguição. Então a igreja estava na cidade, a presença muito forte da igreja, mas ao mesmo tempo sendo perseguida, né? E perseguida por causa disso, por causa de falar contra a idolatria e contra o misticismo, né? Então ela não só tinha uma perseguição moral, tinha dentro da cidade, mas também uma perseguição extremamente religiosa dentro da questão da adoração à deusa e a adoração ao imperador romano. Política também, né, pastor? Quando você levanta contra a adoração ao imperador, do Estado romano. Isso. Porque ele estava dizendo assim, que não era César que era o Senhor, era Jesus que era o Senhor. E aí começou a viver esse problema. Outra pessoa que trabalhou na cidade de Éfeso foi o Timóteo. Paulo deixou Timóteo em Éfeso, e quando Paulo estava na prisão, ele escreveu a carta, e Timóteo era o pastor da igreja nessa época, né, lá. E depois, quem trabalhou na cidade de Éfeso foi o próprio João, o apóstolo, né, que no finalzinho, quase 40 anos depois da fundação da igreja, João era pastor da igreja antes de ser preso e levado para a ilha de Patmos. Então, ao escrever a carta e tomar Éfeso como exemplo, João sabia muito bem das situações da cidade e da igreja que estava vivendo ali naquela cidade. Pergunta aí? Podemos continuar?
Então, pastores da igreja, primeiro Paulo, foi o fundador, depois Timóteo e depois o João, o apóstolo João, que escreveu, né, a carta. Aí, então vamos lá. Qual é a mensagem de Cristo a essa igreja de Éfeso? Então, primeira coisa, nós vamos falar aqui sobre, primeiro, saudação, elogios, repreensões e promessas. Essas 4 coisas estão aqui nessa carta, tá? Então, primeira coisa, na saudação, Cristo se apresenta como aquele que está no meio da igreja, andando no meio da igreja, e que tem o candeeiro da igreja na sua mão. Note, no capítulo 1, versículo de número 16, diz assim, que ele tinha na mão as 7 estrelas. Agora no capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim, aquele que conserva na mão. Então primeiro João disse, eu vi aquele que tinha na mão. Agora aqui na carta ele diz, aquele que conserva na mão, ou seja, Cristo segura a igreja. Quem é que mantém a igreja, gente? Isso é muito importante a gente pensar. Às vezes a gente acha que a gente é responsável por manter a igreja, o pastor, os presbíteros, a igreja. Não, quem mantém a igreja é Cristo, a igreja é de Cristo. A igreja não é de pastor, a igreja não é de membro, né? O templo pode ser dos membros, né? Então é propriedade dos membros da igreja, né? Da instituição. Mas a igreja, ela é de Cristo, ela é de Deus, né? Foi quem morreu para comprar a igreja com seu sangue, foi Cristo. Por isso, Ele é o Senhor da igreja. Quando Ele revelou isso aos apóstolos e falou a Pedro, Ele diz assim, que sobre a pedra, aquela declaração que Pedro falou, né, de que tu és o Cristo, Ele diz assim, eu edificarei a minha igreja. Então quem edifica a igreja e quem conserva a igreja é Cristo. Quem sustenta a igreja, quem mantém a igreja é Cristo. E é isso que João está direcionando na carta, dizendo, ele tem o candeeiro. Quem que é o candeeiro, irmãos? O candeeiro é aquele candelabro que tinha em cima das mesas, cheio de vela, para iluminar o local. Então ele está dizendo assim, quem é que mantém a luz da igreja acesa? Cristo. A igreja não tem luz própria, irmãos. A igreja reflete a luz de Cristo. Cristo é a luz da igreja. Então a presença de Cristo e o fato de Cristo segurar o candeeiro na mão está dizendo assim, eu que mantenho a igreja acesa, eu que mantenho a igreja viva. Por isso, né? as portas do inferno É dele, né? E é interessante o que isso citou aqui, porque quando a gente vê assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a tendência nossa é de imaginar assim, que há uma batalha e que as portas não vencerão, né? Mas na verdade, no original lá, mostra assim, que aonde a igreja chega, as portas se abrem. Então as portas que fecham, mantêm os homens presos nas garras do maligno, não prevalecem contra a igreja. Quando a igreja chega, as portas se abrem e os cativos são libertos, né? E assim, essa é a mensagem, porque Cristo é o Senhor da igreja, Ele é que mantém a igreja, Ele é que vivifica a igreja, Ele é que traz luz à igreja. Agora, outra coisa interessante aqui, que diz que Ele anda no meio da igreja. Olha aqui, versículo 1 do capítulo 2, diz assim, que tem na mão as 7 igrejas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lembra? Nós terminamos dizendo aqui no capítulo 1, versículo 20, que os candeeiros de ouro e as estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Cristo anda no meio da igreja. Isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? A ideia que João está querendo passar aqui é que Cristo andando, Cristo está presente e vendo o que está acontecendo na igreja. Então Cristo vê não apenas as coisas boas da igreja, vê não apenas as coisas ruins da igreja, mas vê também o sofrimento da igreja. Então, irmãos, nada passa despercebido aos olhos, porque Cristo está no meio da igreja, e nós precisamos trazer essa visão para a nossa vida nos nossos dias. Sabe por quê, irmãos? Porque a tendência nossa é de achar o seguinte, que Deus o Pai está no céu, Cristo está à destra do Pai nos céus, e que quem está no meio da igreja é o Espírito Santo. E aí, a nossa tendência é de achar que agora a igreja vive e a igreja se mantém por meio do Espírito, e aí nós tiramos Cristo e o Pai da realidade. Aqui João vem dizer assim, não, Cristo está presente na igreja, não é apenas o Espírito Santo.
ele está presente, porque onde está o Espírito, está o Pai, está o Filho, é uma unidade. Então ele está dizendo assim, ó, Cristo está presente na igreja e ele vê, ele passeia no meio da igreja e ele vê a situação da igreja. Irmãos, isso é muito importante a gente pensar também, sabe por quê? Porque Cristo estando presente na igreja, Cristo não só mantém a igreja, que é o seu corpo, mas Cristo também protege a igreja. E é por isso, irmãos, que a igreja não acaba. Olha, se a gente observar na história da igreja, muitas lutas travaram para destruir e acabar com a igreja, e não conseguiram, irmãos, durante toda a história, em vários lugares, tentaram destruir a igreja e não conseguiram destruir, porque Cristo a protege. A igreja é dele, foi por ela que ele morreu, e a Bíblia diz que ele morreu para tornar a igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, para apresentá-la no futuro a ele mesmo, para apresentar a si mesmo, diz lá na carta aos Efésios, a carta dirigida a essa igreja, aos Efésios. Paulo diz que ele morreu para torná-la santa, sem mácula, sem defeito, para depois, no dia da sua volta, ele apresentar essa igreja a si mesmo. Hoje essa igreja não está ainda sem mácula, sem defeito, mas é a presença de Cristo na igreja, é o governo de Cristo na igreja que vai torná-la aquilo que ele almeja para si mesmo. É interessante que a Bíblia fala que o diabo está ao redor. Sim. Mas Cristo está no meio. No centro da igreja. Interessante. Cristo não está andando em bacana. O diabo é que fica andando em E derredor, Que é o derredor. É o derredor, Não, porque está rodando, mas quem protege a igreja é Cristo, E aí o noivo dessa igreja, que é Cristo, que está cuidando dela e está preparando essa igreja para encontrar com ele novamente, E esse noivo sonda a igreja, e ele sonda a igreja para encorajar, repreender, chamar ao arrependimento. Nós vamos ver aqui depois. Então o fato de Cristo estar presente, ele está vendo, está sondando a igreja para ver na igreja o que precisa ser, primeiro, exaltado, colocado para a igreja, como elogio para a igreja, mas ele também vê aquilo que precisa ser corrigido na igreja. E aí essa presença de Cristo é assim. Por isso então, irmãos, no verso 2, 3 e 6, os seus irmãos observarem, Cristo agora faz assim uma radiografia da igreja, e ele olha e vê na igreja o que estava acontecendo com a igreja. Então, a primeira coisa que ele fala, ele elogia a igreja, as marcas dessa igreja, as coisas preciosas dessa igreja. Então ele diz assim, no versículo 2, conheço as tuas obras. Primeiro, viu que era uma igreja que trabalhava. Segundo, o teu labor, o trabalho da igreja era firme e era laboroso, ou seja, um trabalho duro, árduo, da igreja, com a sua perseverança, ou seja, a igreja continuava firme, perseverando, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova aos que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então a igreja era uma igreja que cuidava da vida espiritual dos membros e cuidava da doutrina. Interessante, João escreveu no capítulo 4 da primeira carta, dizendo o seguinte, que a igreja precisava provar os homens, os espíritos, para saber se eles eram mesmo de Deus. E essa igreja aqui fez isso. Ela provou os que se diziam ser apóstolos, e diz o texto que a igreja os achou mentirosos, e não suportaram esses homens no meio. Quando Paulo estava saindo de Éfeso, estava para viajar para Mileto, Paulo, chegando em Mileto, chama os presbíteros de Éfeso para lá. E os presbíteros chegando, está lá em Atos 20. Quando os presbíteros chegaram, Paulo, então, ao despedir deles, Paulo fala duas coisas interessantes. Ele diz assim, eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho da igreja de Éfeso. E diz que dentre vós mesmos sairão falsos mestres, falsos profetas, que iriam atacar a igreja. E aqui o que Jesus está dizendo para a igreja é que, embora isso tivesse acontecido na igreja de Éfeso, a igreja permaneceu fiel. Então é uma igreja que era fiel, primeiro, fiel às doutrinas, conhecimento das doutrinas e perseverando nas doutrinas. E era o elogio que Paulo fez à igreja quando Paulo estava lá,
e elogio que João agora está fazendo à igreja. Quando Paulo escreveu a igreja de Éfeso, Paulo falou da igreja temente ao Senhor, a igreja fiel que servia ao Senhor. Das igrejas que Paulo escreveu, a igreja de Éfeso era a igreja top, né? Paulo falou isso, falou: olha, eu vejo vocês como uma das melhores igrejas. Se vocês observarem as cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, Paulo quase só tinha repreensão para a igreja de Corinto. Para a igreja de Éfeso, Paulo não tinha repreensão, tinha conselhos apenas. E no caso aqui, Jesus também está exaltando a firmeza doutrinária da igreja, a condição da igreja, né, de provar os apóstolos, aqueles que diziam apóstolos e que estavam ali no meio da igreja, mas a igreja não suportava heresia. E tanto que no versículo 6 ele diz assim: vocês não suportam as doutrinas dos nicolaítas, né, que nós já falamos aqui, que eram pessoas que eram falsos, né, falsos mestres, que estavam ensinando justamente essa questão de imoralidade, moral. Era uma igreja, era uma heresia muito liberal, né, que mostrava que a pessoa podia servir a Deus e servir ao mundo, ao mesmo tempo que conviver com o mundo. E era interno. Interno. A Bíblia saiu de dentro dentro de vós, né? E eles não suportaram isso. Então Cristo elogia essa igreja, né? Então isso era uma forma de Cristo mostrar para a igreja aquilo que era bom dentro da igreja. Irmãos, toda igreja tem isso, né? Nós temos igrejas boas, né? Nós temos igrejas fortes, nós temos crentes maduros, crentes que perseveram. Embora o mundo, né, e as doutrinas aí tenham lutado contra a igreja, mas nós temos visto que a igreja tem se posicionado, né? Tanta coisa ruim que acontece, a gente pode ver isso aí, irmãos, por algumas coisas recentemente que aconteceram. Não sei se os irmãos lembram, mas há pouco tempo, agora, né, há dois homens da mídia aí, da evangélica, né, escreveram e falaram a respeito de coisas liberais dos nossos dias aí, e foram extremamente criticados pela igreja, né? Um virou e falou que não podia cantar mais o hino Alvo mais Canela, o outro falando sobre questões de homossexualismo, né, de gênero, aí, e foram extremamente criticados pelas igrejas, por membros, por líderes, né? Quem vê Instagram aí, viu no Instagram quantas pessoas se posicionaram e o número de seguidores que esses homens perderam, né? Embora sejam homens famosos aí na mídia, e perderam por causa de um posicionamento herético, né? Um posicionamento sem base doutrinária, e a igreja se posicionou. Então nós temos hoje na igreja, no Brasil, né, e no mundo, pessoas firmes na doutrina, né, firmes da perseverança da palavra de Deus, pessoas que vivem e procuram viver, assim como também nós temos a tentação de coisas liberais tentando invadir a igreja, tentando mudar a igreja, né? Então, se a gente sabe que tem perseguição, tem luta, mas a gente sabe também que tem igreja permanecendo firme na doutrina, né, laboriosa, trabalhando com um trabalho intenso para manter, né, não só a igreja em ordem, como manter a igreja sã e pura, né? E o elogio de Cristo a essa igreja foi justamente nisso, né? Ou seja, falando de uma igreja perseverante nas tribulações. Olha como Paulo fala no verso 2 e o verso 3 aqui. Ele diz assim, com a tua perseverança, né? E ele diz assim, e suportaste provas pelo meu nome. Então ele fala da perseverança e da igreja aguentar firme, no verso 3 aí, por causa do meu nome não te deixaste esmurecer. Ou seja, a igreja não mudou, embora estivesse passando por luta, perseguição, né, por falsos mestres, por falsas doutrinas, a igreja continuou firme, e Jesus elogia essa igreja. Então Jesus está falando dessas coisas positivas e boas que existem na sua igreja hoje, espalhado aí na face da terra, né? E fala aqui sobre não se dobrar, né, diante das coisas dessa vida. Então, o culto ao imperador, irmãos, na cidade de Éfeso, era algo assim muito sério,
a falta de submissão ao culto ao imperador. Porque quando uma pessoa não adorava o imperador, ele era tido como alguém subversivo e contra o império, e não apenas contra o imperador. Né? Uma coisa é a pessoa não aceitar o governo de alguém, outra coisa é alguém não submeter às ordens dessa pessoa. Né? Então vamos pensar, o imperador, aonde havia o culto ao imperador, no horário marcado, no dia marcado, era público, era na praça. Então as pessoas deviam ir à praça e adorar o imperador. E aqueles que não faziam isso eram tidos como contra o império. Né? Hoje, irmãos, em países muçulmanos, hoje, casas de pessoas que não são, que são cristãs, né? Elas são marcadas com X vermelho, para distinguir e dizer, aqui tem uma pessoa que não faz parte do islamismo, né? Que não segue as doutrinas do islamismo. E as leis autorizam, então, que essas pessoas sejam maltratadas, perseguidas e até mortas, porque não estão adorando Maomé, não estão servindo o islamismo. Irmãos, nessa época, mesma coisa. Os cristãos que se negavam a adorar o imperador eram mortos, eram espancados, eram perseguidos, né? Mas João, escrevendo a carta a essa igreja, está dizendo, vocês suportaram provas, né? São provas que eles suportaram por causa de Cristo, né? Por temer a Cristo. Pastor, Éfeso é na Grécia? Na Ásia Menor. Ficava próximo a Esmirna, né? Hoje é a Turquia, onde é a Turquia hoje. Eu fico pensando o seguinte, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E a influência negativa de Portugal com o misticismo que veio aqui, e Roma mesma coisa. Colonizou muitos lugares e levou aquilo tudo para lá. Né? Estados Unidos foi uma influência boa há uns anos atrás, né? Com o Evangelho. Sim. Mas hoje também tem muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. Teve um incidente no Brasil, depois os irmãos podem até ver sobre isso, acho que isso é muito interessante. Houve um culto, o primeiro culto protestante no Brasil foi numa ilha chamada, lá no Rio de Janeiro, chamada Venagalion. Né? Esse homem, Venagalion, era um francês que veio para o Brasil e ele era, se dizia, né, reformado. E trouxe um grupo de pessoas e o primeiro culto que eles tiveram nessa ilha, logo em seguida, Anchieta mandou matar todos os que estavam na ilha. Ele entregou esses homens cristãos que adoravam a Deus lá, né, no culto, para serem mortos pela Inquisição. Né? Apenas ficou um alfaiate desses aí, porque era o alfaiate de Venagalion, o dono do navio, né? Porque ele é que cuidava das roupas do capitão Venagalion. Depois os irmãos leem a história para ver, mas houve muita perseguição, irmãos, no Brasil. Muita gente morreu, né, por causa do Evangelho. Como também há perseguição em todo mundo, né, onde o Evangelho chega, né, pessoas são salvas, mas ao mesmo tempo são expostas, né, à perseguição, né, porque o Evangelho transforma a vida, e aí transforma a vida espiritual da pessoa, e aí, né, é natural que as pessoas sejam. O Bianco falava que se o Evangelho chegar e não tiver perseguição, não é Evangelho. É outra coisa, né? Essas coisas todas mais aconteceram no Oriente Médio, né? Sim. Desde agora, né? Desde o início de Jesus, né? O povo escolhido de Deus, lá em Israel, né? Os árabes, e lá, igual o senhor citou aí a respeito dos muçulmanos, né? Lá é uma guerra total religiosa, né? No mundo, né? Não só lá, né? E agora invadiu França. Na China, né? Por exemplo, na Indonésia, né? Hoje o país
Provavelmente o maior país muçulmano hoje é a Indonésia, né? Então, cristãos, né, morreram, e hoje na Indonésia, hoje tem uma igreja grande na Indonésia, que o culto lá, para que aconteça o culto, é preciso ter polícia na porta da igreja, porque para proteger os irmãos cristãos que estão cultuando a Deus lá na Indonésia. Tem que ter polícia lá na porta, para guardar o pastor, guardar a igreja, né, para não ser mortos por perseguição. Beleza? Na notícia contava, né, que acho que a casa dela foi apedrejada. Quando começou o evangelho. O evangelho aqui. Isso. Jogaram pedra na casa, nas janelas, né? Lá. E seu Valdemar tinha um espírito diferente, né? Seu Valdemar tinha cachorro lá na casa deles, cachorro de caça. E tinha uma buzina que tocava, os cachorros juntavam, né? Dizia que o dia que apedrejaram a casa, ele saiu lá fora com a buzina, tocou, os cachorros saíram, o povo, tudo correu de medo dos cachorros, né? Mas é a perseguição, né? Por causa do evangelho. Bom, não só elogia a igreja, mas o Senhor também tem repreensão para a igreja. E aí no versículo 4, observe o que ele diz. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti. Veja, ele falou de coisas boas da igreja, né? Ele falou: conheço as tuas obras, conheço o teu labor, a tua perseverança, né? A firmeza de vocês na doutrina. Mas, e depois lá no versículo 6, ele diz que tinha a favor deles, que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Mas no verso 4 agora vem a repreensão. E ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Né? Então veja, era uma igreja perseverante, uma igreja trabalhadora, uma igreja firme doutrinariamente, mas uma igreja que havia esfriado. Essa, irmãos, é uma questão muito comum na vida dos cristãos. Sabe por quê? Às vezes os cristãos querem defender muito a igreja e a doutrina e esquecem da sua vida com Deus. Então, por exemplo, é comum isso nas igrejas. Igrejas defenderem, as pessoas defenderem a igreja quanto à sua doutrina, quanto aos costumes da igreja, o nome da igreja, a denominação, né? Mas às vezes a pessoa não preocupar-se com a sua vida com Deus, da igreja com Deus, né? Então, tão importante quanto ter uma doutrina sadia é a igreja ter uma vida ativa com Deus, um relacionamento ativo com Deus, né? E aqui, quando Cristo fala a respeito disso, Cristo está falando assim: olha, era uma igreja com um trabalho intenso, passava por perseguições, era uma igreja fiel a Deus, né? Mas uma igreja que estava fria espiritualmente. E a frieza dessa igreja, Jesus mostra que a frieza dessa igreja estava justamente relacionado ao relacionamento com Deus. Então, porque uma igreja pode ser firme na doutrina, mas não está com um relacionamento bacana com Deus, firme com Deus. Porque a igreja que é firme na doutrina, irmãos, ela pode ser uma igreja religiosa, mas a igreja que tem um relacionamento com Deus é uma igreja que tem uma fé fervorosa, tem uma vida fervorosa. Então veja, as duas coisas têm que caminhar junto, porque uma igreja que tem apenas fervor espiritual e não tem doutrina é uma igreja que está sujeita a quedas, né? Sujeita a envolver-se com coisas que não são de Deus. Então ela precisa de vida doutrinária firme. Mas a igreja que só tem vida doutrinária também vira uma igreja seca, né? Uma igreja fria, uma igreja morta espiritualmente, porque embora ela tenha firmeza doutrinária, ela não tem vida com Deus. Então o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso é justamente esse segundo caso, é que eles estavam lutando pela igreja, trabalhando na igreja, eles estavam servindo a igreja, mas eles não estavam tendo um relacionamento firme com Cristo, um relacionamento de amor com Cristo. Eu citei um exemplo aqui, irmãos,
sobre vida conjugal, e é justamente isso. Sabe, irmãos, às vezes a vida conjugal, as pessoas estão, o casal está sendo fiel um ao outro, estão vivendo, cumprindo a sua vida conjugal normal, né? Tem a sua a consideração um com o outro, trabalham junto, educam filhos, estão trabalhando, mas não tem mais aquele fervor do casamento, né? Aquele amor, né, ardoroso do início do casamento. É o que estava acontecendo com a igreja, né? Então, não tinham coragem, o casal não tem coragem de se separar por temor a Deus, eles não tinham coragem de abandonar a igreja por temor a Deus, mas não estavam se relacionando com Cristo, né? Pastor, a vida doutrinária também, sem o fervor espiritual, também abre portas para equívocos, para erros. Sim. Às vezes até para que eu penso. Sim. Né? Porque toda doutrina ela é alimentada pelo seu relacionamento pessoal com o Senhor. Então, mesmo que você seja fundamentado na doutrina, a tendência, se você não tem um relacionamento com Deus, é que essa doutrina também ela seja... Pode ser afetada. Pode ser afetada. Pode ser afetada porque a doutrina, ela tem que estar na mente, mas ela tem que estar também no coração. Então, a pessoa precisa crer, mas a pessoa também precisa viver, né, a doutrina de Cristo. Ele não pode só crer, porque se for só crer, não tem sentido, né? Então, se eu creio que Deus é poderoso, na prática eu preciso confiar que Ele é poderoso. Então, veja, a fé, irmãos, ela se revela na nossa confiança em Deus. Então, se eu tenho fé mesmo em Deus, eu tenho um relacionamento ativo com Deus, isso se revela na confiança na hora das dificuldades. Então, veja, se eu estou passando por luta e dificuldade, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus atende as orações, eu sei que Deus pode mudar a situação que eu estou vivendo, mas na hora de viver isso, eu não vou viver, então eu só tenho a fé aonde? Na mente, ela não está no coração, né? E aí é isso que Cristo está falando com a igreja aqui. Ele está dizendo: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, porque o primeiro amor, irmãos, ele pode ser abandonado e substituído pelo zelo religioso, né? Então, pelo zelo religioso, a pessoa pode abandonar o primeiro amor. Então, ele tem que tomar cuidado com isso. Segunda coisa também, irmãos, há um perigo de nós termos uma vida religiosa morta, sem sentido, né? Ou seja, muita gente tem uma vida religiosa, mas não tem relacionamento com Deus, né? Nenhum. São crentes fiéis à doutrina, mas sem amor, não tem sentido. Pode-se correr o risco de abandonar o primeiro amor, irmãos, quando nós examinamos os outros e cuidamos da vida dos outros, né, dos erros que as outras pessoas estão querendo, mas não examinamos a nós mesmos. Por isso é que Cristo vem e faz um exame na igreja e percebe que havia na igreja uma atitude de examinar as coisas erradas que existiam na vida dos outros. Então, dos falsos mestres, os falsos ensinos, os falsos apóstolos, eles examinavam e percebiam. Cristo está dizendo aqui, vocês puseram a prova aqueles que se diziam apóstolos. Então, para pôr a prova, eles estavam examinando. Só que eles estavam examinando onde, gente? Lá fora, na igreja. Mas não estavam examinando dentro deles mesmos. Por isso que Jesus, logo em seguida, diz assim, que eles precisam olhar e examinar onde eles caíram. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, há um risco da gente examinar os outros, né, mas não identificar em nós mesmos a causa da nossa frieza, da gente saber por que os outros estão abandonando, por que os outros estão deixando de servir a Cristo. Nós temos condição de examinar e saber, mas às vezes não temos condição de identificar essa frieza em nós mesmos, e aí Jesus vem e chama a atenção da igreja. E aí, ao fazer isso, Jesus então oferece a chance de arrependimento e retorno. Olha que coisa interessante, ele diz assim no verso 5: lembra-te, pois, olha, versículo 5: lembra-te, pois, onde caíste. Olha que coisa interessante. Ele não está dizendo assim, lembra ou veja qual foi a causa da queda de vocês.
quê, irmãos? Porque eles não tinham erro doutrinário. Então, eles não estavam cometendo pecados doutrinários, né, quanto à doutrina, para dizer assim, ó, a causa de vocês caírem foi isso. Porque vocês deixaram de crer na doutrina da soberania de Deus. Vocês deixaram de crer na doutrina da onipresença de Deus, né? Então, não é isso que ele está dizendo. Então, ele não está dizendo por que caíste, mas ele está dizendo onde caíste. Sabe por quê, irmãos? O que Jesus está dizendo à igreja é para a igreja detectar onde foi, no tempo de vida da igreja, onde foi que aconteceu o esfriamento. E não por que aconteceu o esfriamento, mas onde aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Porque esfriar é algo tão sutil e tão minucioso e vagaroso que as pessoas não percebem. Então as pessoas vão esfriando na fé, não é de uma vez, irmãos. A queda, o pecado, ele acontece muitas vezes de uma vez, né? Uma pessoa comete um erro, uma queda assim, de uma vez, mas o esfriamento não é assim, irmãos. O esfriamento é algo que vai acontecendo aos poucos, e aí, por isso é quando, e não, por isso é onde, e não o que, né? O que levou à queda, mas o que levou ao esfriamento, mas é onde aconteceu. Quando é que eu esfriei, irmãos? Quando eu comecei a deixar de levar Deus a sério na minha vida. Quando eu esfriei? Quando eu deixei de orar e buscar Deus todo dia na minha vida. Quando foi que eu esfriei? Quando eu deixei de ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Quando foi que eu esfriei? Quando eu deixei de frequentar os trabalhos da igreja. Quando eu deixei de vir adorar a Deus com os irmãos, viver em comunhão. Está percebendo, irmãos? Então ele fala assim: onde foi que isso aconteceu? A queda. Onde que foi que aconteceu o esfriamento? Ele diz: foi quando eu estava vivendo e deixei de fazer isso e aquilo. Eu deixei de priorizar minha vida com Deus. Passei a priorizar mais o trabalho, passei a priorizar mais o lazer, passei a priorizar mais as coisas desse mundo. Então foi lá, naquele momento, em que isso aconteceu. Por isso ele diz assim: lembra-te quando caíste. É para voltar lá atrás. E ele disse assim: e arrepende-te. Lembra que eu dei um toque aqui para os irmãos sobre a questão de arrependimento? Muitas vezes nós entendemos arrependimento como tristeza por haver falhado, né? Aí pensa assim: puxa vida, eu estou arrependido porque eu falhei, eu errei, né? E a pessoa pensa assim, que essa tristeza por haver falhado é arrependimento. Não, irmãos, Judas teve tristeza por haver vendido Cristo. Porém a Bíblia diz que ele teve só remorso, ele não se arrependeu, né? Muitas vezes nós achamos que arrependimento é uma preocupação em restituir aquilo que nós causamos. Então vamos pensar: eu fiz uma coisa errada e com isso eu prejudiquei a vida de alguém. Eu fiz uma coisa errada, com isso eu deixei de fazer aquilo que eu devia fazer para alguém. Agora então eu vou consertar isso. E a gente acha que se a gente reparar, se a gente consertar, a gente está mostrando que a gente arrependeu. Irmãos, arrependimento não é isso. Arrependimento é voltar novamente à relação. Por isso, irmãos, veja, a palavra: deixa Deus ministrar o seu coração. Toda vez que você arrepende verdadeiramente, a preocupação sua é de retornar à relação, ao relacionamento. Então, se você arrepende de ter feito alguma coisa a outra, alguma pessoa, isso distanciou você, mais importante do que você procurar restaurar aquilo que você prejudicou, você precisa restaurar o relacionamento. Isso é arrependimento, irmãos. Por isso que Cristo está dizendo aqui: olha, veja onde foi que você distanciou, que você esfriou, e volta ao relacionamento. Porque fé, irmãos, é relacionamento. Então, nós esfriamos na fé porque nós deixamos de relacionar com Deus na mesma intensidade, na mesma proporção que a gente vivia. Por isso que nós esfriamos. Então ele está dizendo aqui: olha, arrepende-te, ou seja,
volta ao seu relacionamento. E ele diz aqui: arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Então ele está dizendo assim: volta lá atrás, onde você caiu, onde você deixou, e volta a fazer o que você fazia antes. Irmãos, nosso início de conversão, pensa, quando nós convertemos no início, havia um fogo, havia um ardor, meu Deus, um desejo de servir a Deus, não é verdade, irmão? Todos nós passamos por isso, todos nós que tivemos uma experiência mesmo de verdade com Jesus, assim, marcante, não é? Isso mexeu com a nossa vida, isso nos deu desejo de servir a Deus, vontade de ler a palavra, não é, irmãos? Se você levanta, meu irmão, e não tem mais desejo de ler a palavra de Deus, ou se você lê a palavra de Deus simplesmente por dever, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Se você não tem mais desejo de orar e ora só por necessidade, orar é uma necessidade, um dever. Mas se o que me move a oração é apenas necessidade, é porque meu amor está frio por Deus. Meu amor está frio por Deus. Conta uma história muito interessante de Susana Wesley. Susana tinha 12 filhos. 12 filhos. E a Bíblia era o instrumento de ensino de Susana Wesley para os filhos. Então diz que Susana todos os dias sentava com cada um dos filhos para ensinar a palavra de Deus para eles. John Wesley deu um testemunho mais tarde sobre a mãe, diz assim: o muito que eu conheço das Escrituras Sagradas, eu conheci no tempo que eu estava sentado no colo da minha mãe. E diz que um dia o prefeito de Londres chegou querendo falar com Susana. Susana já era viúva. E aí um dos filhos estava sentado na porta. E aí ele falou assim: aqui que mora Susana Wesley? Ele disse assim: é aqui. Você, ela está? Eu falei: está. Você poderia chamar ela para mim? Ela falou assim: agora eu acho que ela não vai atender o senhor não. E era o prefeito da cidade. Aí o prefeito falou assim: ô menino, vai lá e fala com sua mãe. É sua mãe? É. Vai lá e fala com ela que o prefeito está aqui para falar com ela, o prefeito da cidade. Falou: não, ela não vai atender o senhor agora não. Mas por que ela não vai atender? Não, porque ela está falando com uma pessoa muito mais importante que o senhor. Uma pessoa muito mais importante que o senhor, né? Irmãos, se a oração não for o mover do nosso coração para estar na presença do Senhor, nós estamos fazendo apenas por dever ou por necessidade. Orar é relacionar com o nosso Deus, né? Estar na presença dele. Então nós detectamos, irmãos, que nós estamos esfriando quando nós não estamos tendo mais desejo de nos curvar diante do Senhor em oração, desejo de ler a palavra, desejo de adorar o Senhor, de ouvir a sua voz, adorar o Senhor. Então nós estamos percebendo onde isso aconteceu. E o que Jesus fala assim: lembra onde você caiu, onde, e volta à prática das primeiras obras. Você volta lá para aquele tempo e continua buscando o Senhor e fazendo isso. Mas aí, irmãos, ele faz uma advertência. Ele diz assim: se não, venho a ti e removerei do teu lugar o seu candeeiro. Candeeiro nós falamos aqui, lembra? O que era o candeeiro, irmãos? Era a luz da igreja, né? A presença da igreja na cidade. Ele diz: se não se arrepender, eu voltarei e removerei do teu lugar o teu candeeiro. No ano 600 da nossa história, houve um terremoto na cidade e destruiu a cidade. Hoje, a cidade de Éfeso é apenas ruínas, irmãos. Não existe mais a cidade de Éfeso. Quem for lá visitar, né, verá as ruínas do templo da deusa Diana, verá as ruínas de uma biblioteca muito grande que existia na cidade e do anfiteatro que estava lá. Apenas um monte de pedras, de ruínas. Então, irmãos, nós podemos pensar que a igreja não se arrependeu, literalmente. Não se arrependeu e deixou de existir. Então, hoje, no lugar onde era a igreja de Éfeso, não tem igreja, só tem ruínas. Então, é uma advertência.
Jesus estava dizendo: se você não se arrepender, eu vou tirar a sua luz vai deixar de brilhar. E a igreja deixou de brilhar na cidade de Éfeso. Então, irmãos, a advertência também é para nós. Está dizendo: lembra onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós, às vezes, a gente está preocupado demais com a nossa vida aqui no mundo. E não estamos preocupados com a nossa vida com Deus, irmãos. As coisas são invertidas, irmãos. Nossa vida aqui na terra depende da nossa vida com Deus, e não a nossa vida aqui na terra determina a nossa vida com Deus. Ao contrário, minha família precisa da minha vida com Deus para ela permanecer. Meu testemunho aqui no mundo é fruto do meu relacionamento e da minha vida com Deus. Por isso, aqui é a advertência. Lembra onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E Jesus diz assim, que há uma promessa para aqueles que se arrependam e voltem às práticas das primeiras obras. Lembra que nós falamos no início que a igreja representa as igrejas do mundo, né? Hoje não existe mais a igreja de Éfeso, mas existe a igreja que existe no mundo, que essa igreja de Éfeso representa. E aí Jesus está dizendo para essa igreja que ainda existe, dizendo assim: há uma promessa para você, diz o Senhor, que se você se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Está onde, irmãos? No paraíso de Deus. O que é isso, irmãos? É símbolo da vida eterna. Porque é na vida eterna que nós seremos alimentados eternamente, né? Lembra? Quando João fala no final do Apocalipse da árvore da vida, ele diz que ela tem um fruto que é produzido de mês a mês, ou seja, há alimento para toda a vida, todo ano. Todo ano tem alimento espiritual para aqueles que dependem de Cristo, para aqueles que voltam à prática das primeiras obras, aqueles que retornam ao primeiro amor. A promessa é: há sustento para você durante toda a sua vida e a vida eterna. E ele diz assim, mas não só isso. João diz que a árvore da vida, o fruto da árvore da vida e as suas folhas são para a cura dos povos. Então, alimentar-se da árvore da vida não é só a vida eterna de permanecer, mas é também para que Deus sare na nossa vida, dia a dia. Por isso, o conselho que ele dá: arrepende-te e volte ao Senhor. E ele faz essa promessa: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida no paraíso de Deus. Amém? Amém. Tem pergunta? Tem observação? Não, só falar porque a pessoa, antes de fazer, tem que ser. Se for sua oração aí, ele falou isso para uma igreja, né? Sim. Para a igreja que é. Mas isso aí é para É para todos nós. Então, a única maneira de ter alguém tratar desse assunto é justamente a oração. Porque a pessoa fala com Deus e está na oração, né? E Deus compreende o coração. Porque quando diz a Bíblia que Noé era uma pessoa muito bacana, Deus achava uma pessoa muito boa. Diz que Maria era um lugar, uma coisa impressionante. E Jó também foi considerado uma pessoa justa, né? Então, quando se trata de um assunto desse pessoal, se eu me sinto que eu estou estudando, eu tenho que
justamente depois de umas explicações, a gente buscar sabedoria para poder tratar desse assunto, porque tem muita gente que quer fazer sem ser. Né? Às vezes, como o senhor estava nos falando, tem gente que por saber muito sucesso. Né? Mas quando a gente sente o desejo do calor da igreja, ele tem vontade de alegre da igreja, de estar participando, eu quero estar, eu não venho sem aquilo. Né? Então é preciso, através da oração, a pessoa dispor para Deus esse desejo, né? Porque senão é assim. Mas acima de tudo, senhor James, é a pessoa pensar que a oração é a oportunidade que Deus nos deu para a gente relacionar com Ele. Porque a vida cristã é a oportunidade que nós temos de servir a Deus. Não é? Mas a oração, pela fé, é a oportunidade que a gente tem de relacionar. A Bíblia é a oportunidade que a gente tem de conhecer. A comunhão é a oportunidade que a gente tem de desfrutar da graça, da misericórdia, da vontade de Deus. Então, essas coisas, elas precisam estar presentes na vida do cristão. Se o cristão não as tem, a vida vai ficando fria mesmo, né? E aí vai ficando uma vida religiosa, e não uma vida cristã autêntica e verdadeira. Então a gente precisa se preocupar com essas coisas, né? Se preocupar, né? E aproveitar o tempo que nós temos aqui para viver isso. Né? Nós não temos outro ambiente que serve para nós. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos terminar então? Nós vamos receber a bênção. E aí, então, na próxima semana, nós vamos estudar a carta à igreja de Esmirna. Tá? Leiam em casa aí a carta, né, para quando chegarmos aqui, fica mais fácil. Sim. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, então. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus, né? Senhor, nós queremos agora te agradecer pela vida, Senhor, da Vilma, por quem nós oramos, que o Senhor abençoou, Pai, a cirurgia. Pedimos, por Deus, o Senhor continue agora abençoando a recuperação dela, Senhor, cobrindo a vida dela, Senhor, abençoando-a, Pai, para que ela também, Senhor, tenha uma experiência viva e verdadeira com o Senhor. Queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, que nós estudamos. Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, para nos dar, Senhor, força para perseverarmos e continuarmos, Senhor, vivendo, Pai, intensamente o nosso relacionamento contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, o restante desse dia, tudo que nós ainda vamos fazer. Abençoa, Senhor, as mães nesse dia, Senhor, especialmente aquelas que fazem parte, Senhor, da nossa igreja. O Senhor esteja derramando graça na vida delas. Muito obrigado, Senhor, pela vida delas, Pai. Te louvamos, Senhor, por tua bondade, tua misericórdia. E te agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até mais à noite.